Fala galera, tudo na paz, tudo tranquilo? Eu sou o professor Herbert e estou aqui para trabalhar com vocês o conceito de homem na antropologia. Essa é uma aula, uma breve síntese da nossa aula de sociologia da semana passada. Bom, o objetivo dessa aula é entender a consideração antropológica acerca do homem. É importante a gente ressaltar que boa parte dessas constatações, a grande maioria delas, foi durante os séculos XVIII e XIX. Muitas delas, a grande maioria, foi durante o século XVIII, ainda num período conhecido como Iluminismo, ou século das luzes. Bom, vamos entender então os primeiros passos da antropologia iluminista na busca da definição do homem. Os iluministas eles afirmavam a existência de um homem no sentido universal. Por exemplo, o que diferenciava um rei de um camponês não era a natureza, mas a cultura, a educação, porque segundo os iluministas, todos os homens têm a mesma origem. Contudo, o rei ele tem melhores escolas, tem professores, visita muitos países, então a sua cultura é muito maior, a sua educação é muito maior, ele fala mais línguas. Já o camponês não, ele é bastante limitado pelo espaço. Vamos entender a ideia de natureza humana. De acordo com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, todos os homens eram iguais e dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, como o direito à vida, a liberdade, a busca pela felicidade. Esses ideais ainda é bastante comungado nos Estados Unidos e em muitos países pelo mundo. A ideia de igualdade natural informa a natureza humana específica, a liberdade. Então todos os homens têm direito à liberdade. Já os animais, eles não têm essa mesma liberdade, não tem esse mesmo direito, porque os animais eles são limitados pela natureza, eles são determinados a certas condições. O homem é capaz de atuar e interferir na natureza, formando o que alguns iluministas consideram como uma segunda natureza, ou seja, a própria civilização humana, a própria ideia de sociedade. Vamos entender o sentido da civilização e da racionalidade. A civilização é fruto da capacidade da razão do homem, do raciocínio do homem, da sua racionalidade. Então, a racionalidade pode ser considerada outro atributo humano, um elemento intrínseco da sua natureza. Só o homem é capaz de ter a racionalidade. Uma variação diversa também pode ser considerada, que é a questão da individualidade. Vinculadas a ela, a individualidade, cada homem apresenta certas aptidões e características que são únicas. O homem ele é único. Tem homem que é mais forte, tem homem que é mais fraco, alguns são mais altos, outros são mais baixos e assim por diante. Então, a individualidade é específica do homem. Vamos entender um pouquinho a ideia referente à teologia e também à antropologia. Ao contrário da teologia, as ideias iluministas acerca do homem se divergiam. A antropologia nascia afirmando o homem pelo homem, ou seja, a sua capacidade. E isso não era afirmar ser esse homem heterogêneo, transcendente em Deus, mas autônomo, imanente a Deus. Então, a antropologia diz que o homem pode até vir de Deus, mas ele tem as suas próprias características. A ideia de selvagem e de civilizado. O selvagem era aquele que, apesar de possuir uma natureza humana, não teria desenvolvido elementos que constituiriam o homem civilizado. Alguns filósofos pensavam diferente. O Rousseau, por exemplo, o estado natural do homem, o estado selvagem, era melhor que o estado civilizado. Segundo Rousseau, a cultura, a própria civilização, a própria sociedade serviu para atrapalhar a vida do homem. Na visão antropológica romântica, o homem ele é valorizado e relacionado à sensibilidade, à emotividade, à paixão. É esse ser dotado de uma particularidade sensível que aspira ao universo, sendo o indivíduo sensitivo. Então, o homem ele consegue modificar a sua vida, a sua sociedade, a sua civilização, o seu entorno, de acordo com a sua sensibilidade. Então, o homem ele pode ser civilizado se ele viver em sociedade,
E o homem pode ser selvagem se ele vive na natureza e não tem contato com outras pessoas. A ciência antropológica e a definição do homem. Vamos entender um pouquinho o que a ciência antropológica ela entende como definição do homem. Né? A ciência ela chegou a afirmar, é claro que num claro viés evolucionista, que alguns homens estariam no estágio bastante inferior de desenvolvimento, constituindo-se em raças da espécie humana, que por variações genéticas e culturais estariam a caminho da extinção, caso não houvesse o empenho dos humanos para mais desenvolvidos em ajudá-los. Né? A ideia do darwinismo social, do determinismo geográfico, a ideia de que aquelas pessoas que vivem mais próximos da linha do Equador são mais atrasadas, a ideia de que os nativos, os aborígenes, tribos africanas ou os indígenas são mais atrasados, não ia chegar nunca numa ideia de civilização se os homens mais evoluídos, no caso os europeus, não viessem para cá para conseguir resolver esse problema. Então é nesse contexto que se compreendem as justificativas imperialistas que marcaram o processo de exploração de território. Essa linha de interpretação foi mais física, biológica do que propriamente cultural. Então, durante essa linha, durante os séculos XVIII e XIX, que começou a se justificar a ideia de invasão da África, de parte da Ásia, de exploração da América Latina, porque tinha aquela visão eurocêntrica, os europeus como sendo superiores e as pessoas próximas da linha dos trópicos como sendo mais atrasados. Bom, vamos entender então o que dá para se concluir a respeito do homem na visão antropológica. A liberdade humana própria do indivíduo provava e ainda prova a capacidade de crítica e de reinvenção de valores a partir de determinadas circunstâncias históricas e de certas vivências sociais. Assim, o homem compartilha valores e é humanizado pela sua participação. Então, o homem, tendo como atributo a própria liberdade, ele reinventa seus valores, ele muda a sua sociedade. E é nesse contexto que nós podemos perceber a abrangência e a possibilidade, a potencialidade do homem, que não apenas comporta o convívio, o relacionamento grupal, mas também possui um agente transformador, um grande poder transformador. O homem é capaz de modificar a natureza ao seu redor. Bom, aqui, a partir de agora, nós temos várias linhas de pensamentos de homem dentro da antropologia. Nós já vimos que a antropologia ela tem vários ramos, não é verdade? Então a gente vai estudar entender assim, sintaticamente, é claro, né, os vários conceitos do homem dentro da antropologia, desde a linha romântica até a esfera cultural em suas várias dimensões. Bom, primeiro a perspectiva naturalista. Percebe as condições biológicas do homem como fundamentais para a sua capacidade de intervenção no mundo de uma maneira diferente em relação aos outros animais. O homem ele pode ser mais ou menos capaz de acordo com as suas condições biológicas. Se ele é negro, se ele é branco, dependendo do lugar onde ele está, se ele é mais alto, se ele é mais baixo, isso pode intervir no mundo, pode melhorar a sua relação com os outros animais. Na perspectiva da legitimidade, parte de uma visão que coloca o homem não apenas como animal, preocupado em satisfazer a necessidade de sobrevivência, mas também como aquele que idealiza e cria mundos imaginários, mundos coletivos, e sente-os também de forma individual. Nessa perspectiva, o homem é um transformador. Na perspectiva distintiva, enquanto ser que racionaliza, compartilha experiências e institui no convívio social normas, regras que podem ou não ter caráter universal, pois cada uma delas representa a elaboração cultural de uma vivência histórica específica, não transmissível ou traduzível a outros contextos históricos. Na perspectiva social ou comunitária, nessa perspectiva, o contexto individual do homem potencializa sua ação na vida coletiva, mas que não perde sua particularidade existencial, e isso lhe permite atuar de forma renovada na comunidade, reinventando a sua própria cultura, transformando o seu ambiente. Podemos concluir com tudo isso que o homem, no estudo antropológico,
é um ser em cultura. Só pode ser definido a partir da sua história, a partir das suas ideias, a partir do seu envolvimento social. O homem é o único que pode ter vocação cultural. Nenhum outro animal pode ter. Nessa vocação cultural existe a consciência, a moralidade, a racionalidade, a espiritualidade, por vezes bem diferenciadas. Expressam o que há de próprio no homem. O homem é um ser cultural, ele transforma a sociedade. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que a gente tenha entendido um pouquinho a ideia de homem segundo a antropologia. Bom, meu nome é Herbert e estou aqui para sempre estar mandando vídeo para vocês e preparando vocês para o Enem. Fiquem com Deus e até a próxima.